falar da sociedade é uma injustiça. Mas nós estamos aqui para falar de um Deus que é justo, de um Deus que é santo, e a única coisa que ele veio fazer na terra não foi pedir nada em troca ao homem, mas foi perdoar os nossos pecados, foi nos salvar, porque a Bíblia diz que através de Adão o pecado entrou no mundo, e como nós viemos de Adão, o pecado passou a todos, porque todos pecaram. E se eu pequei, se você pecou, a Bíblia diz que o salário do pecado é morte. Nós merecíamos a condenação pelaquilo que nós praticamos. Mas Deus, em um ato de bondade, pela sua infinita misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele não nos deixou em debaixo de condenação. A Bíblia diz que Ele enviou Jesus justamente para nos reconciliar novamente com Deus. E eu quero dizer a você que através de Jesus você tem perdão de pecado. Você não precisa se acusar, porque existe mais amor em Deus do que pecado em nós. Não importa o que o homem haja feito da sua vida, porque há 15 anos atrás estava eu no mundo, me entregando aos prazeres da carne, deixando o diabo me usar para fazer coisas que não agradavam a Deus. Aí quem sabe muitos até criticam, muitos até julgam, mas nós estamos falando de um Deus que não importa o que o homem tenha feito, Ele não julga, Ele não condena, Ele faz o que os homens não podem fazer, Ele perdoa os nossos pecados. E quando Jesus estava aqui na terra entre os homens, os pecadores não viam nele uma figura condenativa, não via nele a figura de alguém julgativo, muito pelo contrário. Os pecadores pecavam e iam para junto de Jesus confessando os seus pecados, porque sabia que dele saía virtude, porque sabia que dele saía poder. E o mesmo Deus de outrora é o mesmo Deus que nós pregamos nessa noite para você, para que todos se arrependam dos seus pecados, porque Jesus, Ele quer te perdoar. Não podemos fugir das nossas responsabilidades, porque aquilo que cabe a Deus, Ele fez. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e deu. E nós que dizemos que amamos a Deus, o que nós temos feito para provar esse amor? Porque Deus amou o mundo. E Ele não ficou só na palavra, Ele provou. E como foi que Ele provou? Dando o seu único Filho, para que todo que crê em Jesus, que ouça ouvir falar do seu Filho, que conheça a história da cruz, creia nele e não pereça eternamente, porque Jesus está voltando, irmãos. A Bíblia diz que Ele há de pedir conta das obras que os homens fizeram por meio do seu corpo. Porque Jesus, como alguém santo, Ele viveu nessa terra, não se contaminou com o pecado, nos mostrou o que é ser alguém que agrada a Deus com um padrão de vida totalmente diferente daquele que o mundo oferece. Para quê? Para que nós pudéssemos olhar para Ele, e depois que Ele fez tudo o que deveria ser feito, Ele, com um brado de glória e de certeza, Ele olhou para os que estavam ao seu redor e disse: olhai para mim, sejam salvos todos os confins da terra. E nós não estamos aqui para obrigar ninguém a nada, e nem para pegar ninguém pelo medo, porque cada um é maduro o suficiente para saber o que fazer da sua vida. Mas nós não podemos deixar de dizer que há dois caminhos, as trevas e a luz. Há dois caminhos, a vida e a morte, a bênção e a maldição. E muitas pessoas estão escolhendo o caminho da morte, o caminho da maldição, o caminho das trevas, porque as suas práticas não estão de acordo com a palavra. E eu não estou pregando porque eu sou perfeito, porque eu sou santão, muito pelo contrário. Talvez eu tenha mais pecado do que você que me ouve, talvez eu seja mais falho do que você que me ouve, mas o que faz a diferença na minha vida, falando por mim, é porque eu sou um pecador que estou constantemente aos pés daquele que pode me libertar dos meus pecados.
Eu não sou um pecador convencido dizendo já sou bom. Eu sou um pecador, confesso. E tem pessoas que não têm a capacidade de reconhecer que sem Deus não dá. Que sem Jesus não dá. E chega um momento que nós precisamos cair em si e entender que a nossa vida precisa de uma verdadeira luz. E Jesus se manifestou dizendo: eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia. E Jesus veio, só falou de amor, só falou de perdão, só ensinou à humanidade o que era o verdadeiro altruísmo, sentimento para com o próximo. Ele veio para trazer aos homens a consciência da sua humanidade, de que todos são homens e pecaram, mas precisam da glória de Deus. E mediante a essa realidade do que Jesus veio fazer na nossa vida, só coisas boas, teve pessoas que mesmo assim tiraram a sua vida. Porque nós, e eu me incluo, nós, seres humanos, somos tendenciosos a resistir à verdade. Porque a verdade, ela nos confronta, mas ela também nos conforta. A verdade nos confronta, mas ela também nos liberta. A verdade nos confronta, mas ela também nos dá paz. E quando o homem vem para a verdade, ele é confrontado, porque outrora, quando eu estava no pecado, afundado, sem conhecer a Cristo, eu fui confrontado com a verdade. Porque a verdade me disse, a palavra me disse, que eu estava errado ao estar adulterando, que eu estava errado ao estar usando o meu corpo para me drogar, para fazer coisas que Deus não se agrada, e eu fui confrontado com essas verdades. Mas eu entendi que era uma verdade que me confrontava, mas que tinha total utilidade para a minha vida, porque me fazia ser alguém melhor. E foi essa verdade que me libertou das drogas. Foi essa verdade que me salvou em uma noite sombria, escura, quando não tinha ninguém lá, mas Deus estava olhando para mim com uma arma apontada na minha testa e o diabo dizendo que não tinha mais jeito. E Deus me deu mais uma oportunidade para pregar para você que Jesus Cristo pode fazer milagres e sobrenatural na tua vida. Jesus pode fazer o impossível. Jesus pode fazer o que o homem não faz. Esse é o Deus que nós pregamos. Não é um Deus que está com o dedo apontado, mas está com braços abertos, dizendo a você: se arrependa, porque o dia do julgamento vai chegar. A glória do mundo passa. Tudo que é grande não é tão grande assim a ponto de durar para sempre. No mundo antigo houve um império chamado Império Romano. O Império Romano foi um império muito imponente. O Império Romano, depois de muitos anos de existência, foi dividido em dois impérios: Império do Oriente e Império do Ocidente. Houve semelhante ao Império Romano o Império de Alexandre o Grande, o homem que dominou todo o mundo antigo daquela época, quase todos. E o reino de Alexandre o Grande, assim como o reino de Roma, foi um reino imponente e glorioso, que quem olhava nunca imaginava que hoje ia deixar de existir, porque tudo que é do homem passa. Essa é a glória que o homem oferece. Essa é a glória que o mundo oferece, as riquezas, tudo que o diabo ofereceu a Jesus. Quando ele levou Jesus para aquele monte alto e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Porque a glória do mundo para o diabo não é nada. O que ele quer é a tua adoração, é a exclusividade da tua vida. Mas Jesus disse: sai, Satanás, porque só Deus adorarás e só ele darás culto. Aleluia! E Jesus entendia que a sua adoração, que o louvor da sua vida era importante, e ele precisaria ser direcionado somente a Deus, porque só ele é digno do nosso louvor, só ele é digno da nossa adoração. E o mundo oferece essas coisas. E quem olhava para o reinado dos Césares daquela época, o reinado de Alexandre o Grande, depois da sua morte, era tão grande que foi dividido em 4 reinos. Mas hoje acabou e não deu em nada, porque a glória do homem é passageira.
Mas Jesus, através da palavra de Deus, através do arrependimento que o homem tem, ele nos oferece uma glória que é eterna, é a glória do reino dos céus. Porque Jesus tem um lugar preparado para cada um de nós. A Bíblia diz que lá você não vai se preocupar com recibo de luz, porque o Cordeiro será a nossa lâmpada. Lá você não precisará se importar com as preocupações daqui da terra, porque lá não haverá choro. E a Bíblia diz para você que está me ouvindo: bem-aventurados sois vós, os que têm sede de justiça. Sede de justiça que aqui no mundo nós não vamos encontrar, porque aqui o que prevalece é a desigualdade social, são as escalas sociais, são as injustiças, que um tem muito, o outro não tem nada. Mas o reino de Deus, para nós que temos sede de justiça, a Bíblia diz: bem-aventurados sois vós, os que têm sede de justiça, porque será farto. Eu espero na justiça de Deus que o meu Jesus há de voltar outra vez para recompensar a todos que esperam na sua vinda. Aleluia. E com isso não há acepção de pessoas. O homem pode ser um grande empresário, mas o homem pode ser também um morador de rua. O homem pode ser um funcionário público, mas ele também pode ser um desempregado. Aonde ele estiver, em qualquer situação, se ele abrir o coração para Jesus e deixar Jesus fazer habitação na sua alma, e deixar Jesus transformar o seu interior, o seu íntimo. Jesus disse: aquele que em mim crê, do seu interior fluirão rios de águas vivas. É isso que a palavra de Deus faz. Ela não trabalha na aparência, ela não dá uma nova roupa para quem não tem roupa, ela não dá uma nova casa para quem não tem casa, ela dá um novo coração para a mulher que não conseguia parar de odiar, ela dá um novo coração ao homem que não conseguia parar de adulterar, ela dá um novo coração à pessoa que não conseguia parar de ser uma pessoa ruim. Aleluia. Foi o que ela fez na minha vida. A palavra de Deus me transformou. Jesus abençoe, meus irmãos. A palavra de Deus, ela me mudou da água para o vinho, de dentro para fora. E eu não estou obrigando ninguém a ser mudado por ela, mas eu estou pregando porque eu sei que tem pessoas que ainda têm sede de Deus aqui na terra. Embora a gente olhe e veja a sociedade do jeito que está, ainda tem pessoas que têm mente a Deus, ainda tem pessoas quebrantadas. A sociedade está caminhando para um caminho escuro. Você vê que ninguém mais confia em ninguém. Ninguém mais acredita na palavra de ninguém, porque um toma e não paga, o outro fala e não cumpre, isso dentro da igreja e fora. Porque Deus não tem compromisso com placa ou com religioso. O compromisso de Deus são com aqueles que amam a sua palavra, aqueles que andam em justiça, que não conseguem ser perfeitos, mas tentam, mas se esforçam para parecer com Cristo. Aleluia, Deus Santo. Oh, e nenhuma instituição tem o monopólio de Deus. é Deus. Tudo que Deus quer é que nós, seres humanos, nos arrependamos dos nossos pecados, enquanto ainda é tempo, porque a Bíblia diz que os grandes, os poderosos hão de se esconder nas cavernas e dizer às rochas e às montanhas: caiam sobre nós, esconda-nos o rosto daquele que vem e que está sentado no trono. Por quê? Porque decidiram viver em pecado. Mas quem está lutando com todas as falhas, com todas as dificuldades para andar na justiça de Deus, na palavra de Deus, ele não teme perturbação alguma. Ele anda com a alma em paz, porque eu sei, com absoluta certeza, que se eu morrer hoje, o meu lugar está guardado nos céus, porque a Bíblia fala que a nossa pátria está nos céus, da onde também aguardamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Não olhe para aqueles que não querem. Não olhe para aqueles que dão mau exemplo, porque tem maus exemplos, mas também tem bons exemplos. E o melhor exemplo de um bom exemplo é Jesus. Ele não enganou ninguém, ele não ludibriou ninguém, ele não tirou nada de ninguém. Muito pelo contrário, ele veio para oferecer
E quando ele estava na cruz pregado, aqueles homens disseram: desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Mas ele não veio para salvar a ele mesmo, ele veio para salvar a cada um de nós, que embora o rejeite, que embora o escarneça, até aqueles que o mataram, que o traíram, ele deu mais uma oportunidade de conhecer que ele era o Filho de Deus. Agora todo o X da questão está: se nós estamos dispostos a renunciar por amor à verdade, por amor à justiça de Deus. Porque temos provado e visto que Deus é bom. Temos provado e visto que Deus é luz e que nele não existe treva. Não podemos resistir a Deus a vida toda. Não podemos resistir a Deus por toda a vida. Se nós dissermos que acreditamos, se nós dissermos que cremos, não podemos ficar só se dizendo sou de Deus, eu já dou meu dízimo, eu sou amigo do Evangelho, eu frequento a igreja. O que Deus quer, que Jesus disse na sua palavra: os que me amam guardam a minha palavra, os que me amam guardam os meus mandamentos. Assim como Deus criou o céu e a terra, por amor a cada um de nós, para que nós viéssemos pisar neste solo e encontrar todas as árvores frutíferas, todos os animais comestíveis, tudo que Deus fez foi para o bem-estar do ser humano. Mas o pecado se interveio na história da humanidade e tentou acabar com os planos de Deus, mas não conseguiu, porque Deus sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. E o pecado tentou manchar o plano perfeito de Deus e tentou Adão, e Adão cedeu ao pecado. Mas só foi uma maneira de Deus revelar à humanidade a sua completa graça, em através de Jesus vindo ao mundo para nos trazer novamente para a posição de glória, para a posição perfeita que Deus quer, que Deus havia nos criado. E a promessa de Deus é: enquanto nós estivermos aqui, nós que estamos na palavra, iremos passar por fatalidades, por acontecimentos que são suscetíveis a qualquer homem. Não estamos livres de sofrer uma bala perdida, não estamos livres de sofrer um acidente, não estamos livres de ter um AVC, de ter um câncer, de ter uma tuberculose, de ter uma doença letal. Mas a nossa fé e a nossa promessa está para além desta terra, porque a Bíblia diz: se nós esperarmos em Deus somente aqui, somos os mais miseráveis de todos os homens. A nossa esperança está na glória eterna, porque a Bíblia diz que quando Jesus voltar, o nosso corpo, nós que morremos, engolido por um leão, cravejado de bala, por um acidente, seja lá qual for o tipo de morte, a Bíblia diz que os mortos ressuscitarão incorruptível e todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. E aqueles que estiveram em Cristo aqui na terra, com a sua vida do jeito que Deus quer, não temerá perturbação alguma, porque a Bíblia diz no livro de Romanos capítulo 8: agora pois, aquela condenação que Adão havia jogado por toda a humanidade, a Bíblia diz em Romanos 8, agora pois, já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos libertou da lei do pecado e da morte. A força de Cristo para nos salvar foi mais forte do que a força do pecado para nos condenar. A força de Cristo para nos resgatar é maior do que a força do pecado que enganou Adão. E não há desculpas, porque Adão pecou no paraíso, mas Jesus venceu no deserto, provando para você que se o homem quiser de fato vencer na vida com Deus, está com a sua vida na palavra, ele pode estar no pior deserto, na pior dificuldade,
Ele vence através da obediência a Deus e a sua palavra. Agora, se o homem não quiser, ele pode estar num paraíso. Ele pode estar com tudo ao redor dele, com casa, com mulheres, com tudo que satisfaz a carne. Ele determinou dentro dele que não quer. Aí nem Deus vai fazer nada. Muito menos eu. Muito menos o homem. Mas se o homem quiser e abrir o coração para Jesus, Jesus disse: aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. É o Deus que não faz acepção de pessoas. É o Deus que não olha pela beleza, pela estética. Porque se você olhar para 30, 40 anos atrás, quem estava no auge da fama foi o apresentador Chacrinha. Quem estava no auge da fama foi Vera Fischer, foi Gretchen, mas a glória do homem passa. É por isso que Deus não chama por beleza, porque a beleza cai. Se Ele te chamar por beleza hoje, amanhã Ele vai te rejeitar, porque a nossa carne é corruptível. Mas Jesus está para todos que querem, porque a vontade é algo que só você pode deixar de dizer: eu não quero mais, ou tomar uma decisão e dizer: eu quero. Isso aqui não é medo, porque aceitar Jesus não é levantar a mão. Aceitar Jesus é abrir o coração e querer mudar de vida. Esse é o convite dessa palavra que nós pregamos nessa noite. Não importa onde você esteja, a Bíblia dá um relato de pessoas diversas que estavam em diversas situações, desde o palácio até o calabouço. E todas elas, quando abriu o coração para Jesus, Jesus foi lá, seja no palácio ou no calabouço, visitou, transformou a vida e honrou aquela pessoa. Além de dar a salvação, Ele deu o que a pessoa precisava para ser uma pessoa que vive tranquilamente descansando em Deus. Esse é o convite dessa palavra, você ouvinte, mãe, você ouvinte, pai, você ouvinte, jovem. Aceitar a Jesus, e volto a dizer, não é levantar a mão, é abrir o coração e mudar de vida. Levantar a mão é uma consequência de como está o coração. Se meu coração está ardendo por Ele, ardendo pela verdade, a minha mão é impulsionada a levantar. Você jovem, servir Jesus, estar com Cristo, é incomparavelmente melhor. E se você perceber a nossa linguagem aqui, em momento nenhum falamos de religião, porque religião tem várias no mundo, que por sinal Deus não tem compromisso com nenhuma religião. O compromisso de Deus é com a sua palavra, porque nem Deus tem religião. Em momento nenhum nós falamos de placa de igreja, porque o compromisso de Deus não está no nome, no CNPJ. O compromisso de Deus está com a sua palavra, justamente para que aqueles que querem não encontrem barreira em dizer: eu não vou porque já tenho a minha religião, eu não vou porque já tenho a minha igreja. Nem Jesus tinha religião, nem Jesus tinha templo, nem Jesus tinha placa. Mas se você abrir o coração para Ele, Ele vai se revelar para você aonde você estiver, seja no meio do Oceano Atlântico, seja no meio do deserto, seja num avião em cima das nuvens. Se você for sincero com Deus, assim como eu fui há 15 anos atrás, quando eu fui liberto das drogas, em casa eu fui liberto das drogas, porque Deus, Ele sondou a sinceridade do meu coração, dizendo: eu não quero mais, eu faço uma decisão, é a Jesus que eu quero. Deus me sondou e me libertou, porque Ele me conhece e Ele te conhece. Amém, amados ouvintes? Fica com essa palavra. Eu só não sei o que cada um de nós vamos fazer dela, mas faça aquilo que deve ser feito, aquilo que é melhor. A Bíblia diz: quando ouvir a voz de Deus, não endureça o coração. E aqueles que ouvem muitas palavras de Deus, que às vezes descredibiliza, pode ver que eu não inventei palavras nenhuma para atrair ninguém pelo medo ou por falsas promessas. Não inventamos nenhum sonho encantado para ninguém. Pregamos a palavra do jeito que você gostaria que muitos pregassem. E agora, o que você vai fazer dessa palavra pregada? Jesus está te perguntando.
Aleluia. Você que critica tanto, eu não vou porque ali é assim, eu não vou porque ali é desse jeito, eu não vou porque todos são desse jeito. E essa palavra que foi pregada, sem maquiagem, sem enganar ninguém, o que você vai fazer dela? Você vai botar ela debaixo do tapete também e assumir: eu não vou porque eu sou ruim, eu não vou porque meu coração está duro? Ou vai deixar ela trabalhar no seu coração e te trazer para os caminhos de justiça que Deus quer? Aleluia. Fica na paz. E a nossa irmã vai estar